Glória! Glória a Deus! Vamos tocar os céus em nome de Jesus. Não vamos aceitar nenhuma seta contra a nossa família, contra os nossos filhos. E nós hoje daremos continuidade aí à primeira live que aconteceu na segunda-feira, que foi tremenda. E hoje, que vocês tenham aí o coração, o ouvido, os olhos muito atentos, abertos para a verdade do Senhor, em nome de Jesus, que nada nos roube da presença do Senhor, da vontade do Senhor, do propósito do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Shalom! Olá, tudo bem? Tudo bem, pastora? Seja muito bem-vinda, muito obrigado mais uma vez. É sempre muito bom as suas ministrações. Muito obrigado por ter aceito aí esse nosso desafio na segunda-feira. É uma Seja, honra, né? é, que seja Esses bênção como assuntos, foi a primeira. esses assuntos a gente pode, se fala, duas lives é muito pouco, né? Para a Eu gente falar, porque acredito. uma coisa vai desdobrando, né? E mexer, e trazendo mais coisas, né? Amém. Amém, amém. Mas olha, fica à vontade, viu? A hora que a senhora quiser contribuir conosco, vai ser muito Amém. bem-vinda. Eu amo servir o corpo de Cristo, né? Os Amém. nossos dons, ele é para o serviço, né? Para o crescimento da igreja, como É está lá verdade, em Efésios. O nosso dom é para levar o corpo de Cristo à maturidade. E é a verdade, igreja de Cristo, ela não é só local, né? A bandeira, né? Que eu sou filiada, mas a igreja de Cristo é toda a igreja do sim, mundo, né? Não importa qual seja o território. E graças a Deus nós temos essas ferramentas hoje, né? é verdade. Internet. é, Vamos começar então, né? Vamos começar. Sim, Eu acho que já fique à podemos começar. vontade. Semana passada nós falamos um pouquinho da orfandade, nós falamos um pouquinho das conexões das gerações, do reflexo da orfandade, falamos um pouquinho de Atalia, de algumas ações espirituais. Hoje, eu quero entrar um pouquinho com você na questão da bastardia, tá? Que é, na verdade, um mal que estamos vivendo nas últimas gerações, né? Você pega aí a revolução sexual dos anos 60, nós estamos vivendo hoje reflexo dessa revolução, né? Não que a mulher não possa trabalhar, a mulher não possa ser independente, a mulher, né? A mulher ela é empoderada sim, porque a mulher ela pode ela tem força e tem inteligência e qualidade, capacidade para estar no lar, a mulher ela faz 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Ela tem esse dom, ela tem essa destreza. Mas essa revolução ela trouxe também algumas consequências com relação, né, à família, do desestruturar da família, que isso trouxe também consequência gerações seguidas, porque, né, uma criança que ela cresce em casa sem a figura, né, sem a função paterna, sem a função materna, ela começa a ter resistências emocionais, ela começa a ter. Nós temos visto hoje como a terapia, os psicólogos, os psicanalistas estão sendo procurados. Por quê? Muitos estão tendo crise de identidade, porque o núcleo familiar ele não está construído de uma forma sólida, onde os relacionamentos, o amor está estabelecido, né? Então, eu queria falar com vocês hoje um pouquinho sobre a história de Jefté, né? Jefté está lá em Juízes 11, né? Então, Jefté, ele era um homem. Você pega lá em Juízes, né? Juízes 11 diz assim: ora, Jefté, o Gileadita, era um homem poderoso e valente. Ele era, aí tem vírgula, ele era filho de uma prostituta e Gileade gerou Jefté. Então, olha como no primeiro texto, Jefté ele já tem um contexto sobre ele, né? Fala-se o quê? Que ele era um homem forte, corajoso. Você vai ver todo o texto de Jefté,
você começa a pesquisar, você vê que ele era um grande general, um grande soldado, tanto que houve uma guerra, o povo, depois você vai lá, estuda o texto, que se a gente ficar entrando, né, versículo por versículo, vai Sim. atrasar um pouco. Aí você pega, você vê que Jefté, ele tinha N capacidades, mas ele havia um contexto familiar que trazia um peso emocional para ele. E aí você vê que ele foi gerado fora do casamento. Aí você continua lendo o texto, ele é levado para a casa de Jefté, ele era o filho bastardo, porque ele era filho de Gileade com uma prostituta. Então Jefté foi colocado dentro da casa com os irmãos, e ele era rejeitado pela madrasta, ele era rejeitado pelos irmãos, e chegou um tempo que Jefté foi expulso de casa e o pai dele não fez nada. O pai dele não fez nada. Então, as circunstâncias começaram a expelir Jefté, a maltratar Jefté pela condição, e era uma condição não só social, mas era uma condição espiritual, que é onde eu quero entrar depois com vocês em alguns textos. Então, Jefté, ele era forte, ele era capacitado, mas ele havia debilidades emocionais. Tanto que você continua vendo o texto, ele, para enfrentar uma guerra, ele faz um propósito com Deus. Ele diz o que para Deus? Ele faz, né, uma promessa para Deus. Isso aí eu vou abrir um parênteses para você, né? Não faça nada que Deus não te pediu. Não faça nada que Deus não te pediu. Às vezes nós falamos de sacrifício e chegamos diante de Deus com jejuns, com ofertas, com situações que Deus não nos pediu. Aí fazemos voto de tolo. Chega um ponto que a gente não cumpre e tem essa consequência espiritual. Então, Deus não pediu nada para Jefté para dar vitória para ele. Não houve, né, uma manifestação de Deus, fala, faça um sacrifício, faça isso. Não. O que Jefté fez? Jefté, ele fez uma aliança com Deus por conta própria e disse o quê? Né, ele fez uma promessa. A primeira coisa que saísse da casa dele, depois que ele voltasse da guerra, ele ia sacrificar. Aí você pega no original, sacrificar é passar pelo fogo, ele ia sacrificar. E quando ele voltou, quem saiu primeiro pela porta? A filha dele. Aí eu quero trazer algumas perguntas para você. O que levou Jefté a colocar a casa dele em risco? A colocar a família dele em risco para ter uma vitória, porque, na verdade, se Deus não pediu, o que Jefté queria? Jefté queria ser aceito. Jefté queria ser aceito. Então, a necessidade de aceitação de Jefté fez com que ele colocasse a casa dele, colocasse a filha dele em risco. Né? Aí, se você pegar o contexto de passar pelo fogo, né? Aí eu quero começar a associar uma coisa com a outra. Passar pelo fogo é fazer um sacrifício. Aí você pega, né, lá na época de Moisés, e você vai ouvir falar desse deus dos amorreus, que é Moloque. Moloque, ele era um deus onde se sacrificava os filhos, principalmente o primeiro filho. Qual era o objetivo? O objetivo era aumentar as plantações, ganhar poder. Isso traz um pouquinho aí o movimento feminista a favor do aborto, né? Nós não somos contra as pessoas, mas nós somos contra o aborto, né? Porque o aborto é um sacrifício e tem contexto espiritual, ou seja, você abre mão de uma criança por um egoísmo pessoal, por uma necessidade pessoal, por um crescimento pessoal, e os amorreus faziam isso, para que tivesse uma boa colheita, para que ganhasse poder, e eles passavam os primeiros filhos pelo fogo, queimavam. Então, Jefté, no objetivo de ser aceito, ele põe a família dele em risco. E o sacrifício daquela menina, né? A palavra não diz se ela chegou a ser sacrificada ou não, né? Uns teólogos dizem que foi, outros que não. Mas se ela vamos supor que ela foi passada pelo fogo. Esse sacrifício foi para Deus ou para Moloque? Né? Então são perguntas. Agora, o que uma geração com uma ótica distorcida pode fazer com a geração seguinte? O que uma geração, se a nossa geração não tiver resolvida, por que Jefté precisava ser aceito? Primeiro,
Ele foi gerado fora do casamento. Ele não fazia parte, ele não se sentia participante daquela família, ele não se sentia incluso naquela família. Segundo, ele foi rejeitado, ele teve um pai omisso, ele não foi protegido. Então, a alma dele não estava resolvida. E como a alma ferida, os traumas que Jefté viveu na infância dele, por causa da família desestruturada, fez com que Jefté colocasse a geração seguinte em risco. Como nós temos visto isso hoje? Uma geração, aí eu quero voltar, né, na revolução sexual da década de 60, que foi trazendo outras revoluções onde o sexo era livre, onde se houve, né, sexo sem querer saber o nome, e isso foi gerando mais a dita liberdade sexual, que na verdade não é uma liberdade sexual, né? E aquilo ali, essa liberdade foi trazendo o quê? Filhos gerados sem pai, criados só pela mãe, filhos, né? Filhos fora do casamento, fora da aliança do casamento, que produziu o quê? Uma família desconectada, desestruturada. E aí, adultos como nós, feridos pelo contexto familiar. E o que está produzindo? Produzindo uma geração, a nossa geração. Por isso que eu quero voltar de novo. Para mim poder tratar da geração seguinte, eu preciso tratar as minhas feridas emocionais. A nossa geração, a geração dos nossos pais, ela colocou em risco por várias situações, pela necessidade de ser aceito pela sociedade, pela necessidade de se sentir incluso, pela necessidade de ter um crescimento profissional acima de um crescimento familiar. Às vezes nós vemos esse tipo de ativismo dentro da igreja, pela necessidade de ter um desenvolvimento, né, super ministerial, e o familiar, né, sendo deixado de lado, colocando em risco a próxima geração. E aí eu quero trazer o contexto espiritual, né? Você pega lá em Deuteronômio 23, que diz, né? Lá 23:2, que diz o seguinte: o bastardo não entrará na congregação do Senhor, até a sua 10ª geração ele não entrará na congregação do Senhor. Ou seja, a bastardia, ela, né, aí, isso aí a gente pode até fazer depois um seminário fechado, né? Ela traz um contexto, uma condição espiritual que nós trazemos, né? Que a palavra fala da maldição, da quebra da lei. Aí você vira para mim e fala assim: mas espera aí, a lei, estamos na graça, mas Jesus ele não veio para desfazer a lei. Jesus ele veio para nos dar, né, a salvação e através dele podermos ser justificados diante da lei. Mas isso não quer dizer que a lei não funciona. Né? Jesus não veio para desfazer a lei. Então, a bastardia, ela traz alguns contextos, né? Sentimentos. Nos gabinetes que nós fazemos e quando nós diagnosticamos a bastardia, nós vemos pessoas que não conseguem se sentir inclusas. Né? Aí fala da congregação da igreja, mas não consegue se sentir inclusa na congregação da família, na sociedade. Ela tem um senso de perseguição, ela tem um senso de abandono. Às vezes ela foi realmente abandonada por um dos pais ou pelos dois pais. Ela tem uma identidade, né, corrompida como? Ela não é plena. A pessoa ela se vê muito menos do que ela é, porque a palavra fala o quê? Que Deus nos fez filhos, nos deu o espírito de adoção, e não de escravidão, e não de temor. E o que nós temos visto naqueles que ainda não tomaram posse da filiação de Cristo, que não entenderam que mesmo que foram gerados fora do casamento, eles estando numa condição como Jefté estava, né? Eles ainda não perceberam que eles têm essa filiação hoje pela graça, pela cruz, porque isso é possível pela cruz. Então, eles se veem muito menores do que eles são, um sentimento de incapacidade, não consegue expressar sua opinião, às vezes serve excessivamente porque não se sente filho, para ser aceito.
E a necessidade de ser aceito leva, às vezes, até um extremo muito grande. Então, precisamos começar a trabalhar a bastardia no espiritual, que são as quebras de aliança. Aí a gente pode entrar depois num outro tempo, né, sobre a iniquidade, porque a relação sexual tem aliança, e a aliança, o ato sexual no casamento, ele tem a bênção do Senhor, mas fora do casamento ele não tem a bênção, então isso gera consequência, isso gera perseguição espiritual. Isso é um contexto bem, bem delicado, eu precisaria entrar em textos para estar comprovando isso, o tempo, né? Mas eu quero dar uma pincelada com relação a isso. Então, muitos de nós viemos de contextos familiares assim, com a alma, como aconteceu com o Jefté. Jefté, ele era extremamente capacitado, mas havia uma vírgula, mas... Aí ali, né, o filho da prostituta diz o quê? Diz a condição da alma dele, a desestruturação da família dele. Aí lá na frente nós vemos quando ele reage segundo uma necessidade de aceitação, ele põe em risco toda a família dele. O que passou na cabeça dele? Que ia sair o cachorro, o bode, a ovelha, sair de dentro da casa, né? Que ótica Jefté estava olhando? O que era mais importante, o sucesso ou a família? Vamos trazer isso para a realidade hoje, né? O que é mais importante, o sucesso ou a família? Aí, entre cristãos, o que é mais importante? O sucesso espiritual, né, do ministério ou a família? Você sabe que nós tivemos uma ministração do Wagner, e ele fala sobre finanças, né? E ele disse uma frase que me marcou muito, que ele fala assim: nenhum sacrifício vale sacrificar a família. É, isso aí. Agora, muitos sacrificam a família porque a ótica, né? Eu tô de óculos. Aqui tem uma lente. Se essa lente ela não for o grau que eu preciso, eu vou ver tudo embaçado, eu vou ver distorcido. É a mesma coisa, a ferida da alma. Uma alma. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu pegar uma folha aqui para você, para ver se eu consigo fazer, né? Vamos lá. Isso aqui suponhamos que isso aqui é a sua alma, né? Inteira, ela está inteira. Né? A forma que Deus projetou, mentes equilibradas, emoções equilibradas, resiliência, né? Princípios estabelecidos, a alma que Deus projetou para você. Só que existe algumas coisas, vamos trazer o contexto de Jefté, né? Jefté, primeiro, ele não conviveu com a mãe dele biológica, ele foi levado para uma casa e criado pela madrasta, né? E ali ele começou a viver coisas que começou o quê? A marcar a alma dele. Né? Rejeições, o grito, os maus tratos. Aí depois os irmãos, que eram, né, do mesmo sangue, rejeitaram ele, puseram para fora. Aí a alma dele foi marcada, foi ferida. O trauma, se você pega, né, a palavra trauma no latim quer dizer perfurar, ou seja, o trauma ele perfura, ele traz uma ferida, ele rompe com algo na alma, né? E aí veio o pai que não protegeu. Então a alma de Jefté, ela estava toda marcada pelos traumas. Então, a ótica dele para o mundo, a forma que ele vê o mundo, estava totalmente distorcida. E isso fez com que ele colocasse em risco. Aonde eu acho a cura? Eu acho em Cristo a cura. Amém. Em Cristo eu acho a cura. E quando eu resolvo as minhas pendências com a minha família, com os meus pais, aí eu quero voltar de novo aos relacionamentos. Quando eu resolvo essas marcas que eu tive na infância, no convívio, no caso de Jefté ele já nasceu numa condição espiritual onde as circunstâncias foi carregando ele. Ele não escolheu não ser criado pela mãe, ele não escolheu ir para a casa do pai, ser criado pela madrasta, ele não escolheu um pai omisso, mas ele foi levado pelas circunstâncias assim. E esse contexto feriu a vida dele, feriu a alma dele, fez com que ele olhasse a geração seguinte de uma forma fria, de uma forma desconectada, de uma forma errada, que colocou em risco a próxima geração.
Então, hoje, nós precisamos resolver a nossa alma, e eu quero voltar nisso de novo, avaliar a nossa vida espiritual, avaliar o meu contexto, se sobre mim há um contexto de bastardia, se sobre mim há um contexto de trauma familiar, né? Ah, pastor, mas eu não fui gerado fora do casamento. Mas Davi, ele tinha reflexo da imoralidade de Judá 10 gerações anteriores. E ele ia se encerrar nele, mas ali ele resolveu cometer o adultério, porque a imoralidade é uma das características da bastardia e ela se manifesta através do adultério, ela se manifesta através da fornicação, ela se manifesta, né, através de outras práticas sexuais que estão fora da palavra. Então, é um nível de perseguição espiritual, tanto da rejeição quanto da imoralidade. Davi ali, ele poderia ter interrompido, mas aí ele prorrogou mais, aonde os filhos foram destruídos. A visão de Davi também estava distorcida. A visão de Davi também estava, a família. Davi foi o cara, o homem segundo o coração de Deus, mas com uma família toda destruída, toda destruída. E ao ponto do próprio filho, né? O próprio filho tomar o trono. Ele criou Absalão. Absalão representa a rebelião. Absalão, a omissão de Davi foi tão séria que Absalão, quando o irmão violentou Tamar, né? Ele ficou indignado, ele ficou revoltado, ele queria justiça, ele queria disciplina, ele queria que algo acontecesse, que fosse julgado aquela violência. E o que Davi fez? Davi não conversou com o filho, ele não resolveu, ele ficou 2 anos sem falar com o filho, né? Até que Absalão foi lá e matou o irmão. A falta de relacionamento de Davi com os filhos, a falta de conexão, e sem falar, né, do reflexo da bastardia, da imoralidade, fez com que uma coisa fosse puxando a outra. Agora, ele ganhou o mundo, mas a família dele estava totalmente desestruturada. Então, é uma chamada para nós hoje. É uma chamada hoje. Existem tantas revoluções aí fora. Hoje em dia, nós estamos aí brigando com a autorização, eu não sei como é que está aí, mas aqui a autorização do aborto, a autorização, né, da ideologia de gênero. Quantas coisas que nós vemos que está fora da palavra. A minha opinião, ela não pode ser maior do que a justiça divina, ela não pode ser maior do que os princípios de Deus. E o que é o que Davi, o que Jefité tinha com relação à família? Ele tinha opinião, ele não tinha princípios, porque ele foi criado, apesar de uma casa cristã, né? No caso de Jefité, uma casa que cria em Deus, mas não nos princípios. E isso trouxe consequências sérias com relação a isso, né? Então, mas Jefité, ele viu o mundo de uma lente distorcida. E aí, isso foi um resultado da bastardia. Agora eu quero falar com você da bastardia no Novo Testamento. Abre lá em Hebreus, se você está com Bíblia, você abre. Senão eu vou ler para você. Em Hebreus 12, do 7 ao 8, que diz assim: se suportai-vos correção, Deus vos trata como filhos. Por quê? Que o filho a quem o pai não corrija. Qual é o filho que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Ou seja, vamos lá, uma criança que ela é criada fora da disciplina, fora dos princípios bíblicos, da correção, dos limites, produz o quê? A bastardia sobre ela. Uma visão distorcida como a de Jefité. Jefité, ele estava debaixo da bastardia do Velho Testamento, que era o filho fora do casamento. Só, né? Só. Agora, nos tempos da graça, agora, nós temos algo muito mais sério. Ou seja, não é só gerar o filho fora do casamento que produz a bastardia, é não educá-lo e discipliná-lo.
Aí vamos voltar nos nossos traumas. O que que a geração, eu tenho 46 anos, né? Então, a minha geração está muito nessa. O que não teve na infância, vou dar para o meu filho. Não tem regra, não tem limite. Ele não vai viver o que eu vivi. São linguagens, né? E começa o filho a fazer. Hoje em dia, o marketing ele é direcionado para as crianças, porque quem decide são as crianças, não são os pais. Antigamente, você ia para um restaurante e o pai escolhia e colocava. Hoje em dia, o pai pergunta para uma criança de 3 anos: o que você quer comer? Não é assim? Quem é que define? Para onde você quer ir? O que você quer fazer? Por quê? Porque está colocando o sucesso profissional acima de tudo, tem pouco tempo com o filho. Então, precisa o quê? Precisa, de alguma forma, compensar a ausência. E faz o quê? Dando tudo que o filho quer. Quando dá tudo que o filho quer, ele está produzindo uma indisciplina. E ele está provocando sobre o filho o quê? A bastardia. E o resultado da bastardia é uma exclusão social, ela é uma exclusão espiritual. Aí eles vão para a igreja, não conseguem se sentir participantes. Por quê? Porque ninguém faz a vontade dele. Eles vão para o trabalho, eles não conseguem se sentir participantes. Você vê que é o mesmo efeito, mas as causas são diferentes. Ele não consegue se sentir participante. Por quê? Porque ninguém faz. Vai para um casamento e não consegue, porque nem minha mãe que está fazendo a minha comida, que faz o franguinho do jeito que eu sei como é. Que só ela tem o tempero. Eu estou dando exemplo simples, mas a gente sabe que a gravidade é muito maior. Então, vamos trazer para hoje como eu posso evitar. Para começar, comece a dar disciplina aos filhos. Ensinar princípios, limites. É lógico, tudo em amor. Princípios, limites. Todas as vezes que eu saio, como está em Provérbios, todas as vezes que eu rompo os limites, eu rompo o muro, eu sou mordido pela serpente. Eu estou sujeito à ação das trevas todas as vezes que eu quebro um princípio. Então, eu preciso, a palavra fala que Deus açoita aqueles que amam, para que não se percam, para que não percam a filiação. Olha que loucura. Uma vez eu vi uma ministração e o rapaz falou assim que sobre esse contexto mesmo de filhos, e ele falou o seguinte, que a mãe falou assim, o filho falou assim, você não sabe, eu não sei se eu vou te amar, eu não sei se eu te amo, né? Porque hoje a geração é assim, você me ama, você ama mais a mamãe ou o papai, né? Aquela coisa assim, hoje é assim, né? E antigamente era assim, olha, primeiro você me respeita. E depois você vai saber o que é o amor. Então, primeira coisa, você me respeita como pai, como mãe. E aí, quando você crescer mais um pouquinho, você vai saber o que é amor. Então, assim. Porque o amor, na verdade, é um sentimento, não é o amor, né? A pessoa, as emoções dela estão condicionadas a um benefício. Ela está condicionada a ter algo em troca, né? Eu tenho que honrar meu pai e minha mãe, eu tenho que amar o meu pai e minha mãe, não é pelo que ele já me dá sustento, casa para morar, escola, né? Mas ele começa a condicionar o carinho, o respeito a um prêmio. Isso não é culpa deles, não, isso é culpa nossa. Aí o que nós temos? Aí você pega lá, né, o texto lá em Romanos que fala, né, do espírito de adoção, e a palavra fala o quê? Que Deus não nos deu o espírito de medo, né? Não de temor, de escravidão, mas de adoção, para que eu possa chamar, né, Deus de Abba Pai. Mas aqueles que não se sentem filhos, que se sentem excluídos, eles têm medo. Você já percebeu que são jovens com medo? Aí a gente explica a crise de pânico, a gente explica N coisas. Inseguros para começar uma profissão, inseguros para começar um relacionamento, inseguros para iniciar um projeto. Então, assim, isso tudo está em torno da bastardia que vem, né, com relação ao conceito espiritual e aquela que é introduzida através do comportamento, que nós falamos aqui da disciplina. Olha que loucura, né? Olha que loucura.
Se eu não educar o meu filho, eu produzo sobre ele uma bastardia. E isso traz consequência espiritual e emocional. Então, hoje, né, nós precisamos resgatar princípios. O amor, né, o amor, ele tudo espera, ele tudo crê. Esse é o amor. O amor, ele não é egoísta, mas o amor também não se alegra com a injustiça. Eu não posso me alegrar com a injustiça porque o meu filho concorda com algo que está errado. Eu não posso, é lógico, eu não vou ser religioso, eu não vou julgá-lo, eu não vou expô-lo, eu vou amá-lo, mas eu preciso ensinar. Porque quando ele for escolher, ele vai ter a base dele de escolha, de princípios e não princípios. Só que, hoje em dia, nós temos visto né, pessoas na nossa geração, que eu considero que a geração de Jefté que colocou em risco a próxima geração, porque muitas coisas a gente está vendo em torno disso. No Brasil, você vai ver uma quantidade, assim, eu não sei se é 40% das certidões nos últimos 30 anos não tem o nome do pai na certidão. E isso é resultado de quê? De relacionamentos que produziram filhos, né? Que conceberam filhos, produção é uma palavra meio ruim, né? Que conceberam filhos já debaixo de uma família desestruturada. Então, qual é o papel da igreja agora? O papel da igreja, né? O nosso papel como cristãos, começar nos nossos filhos, é ministrar a cura e a filiação divina, porque aí você pega o que Deus fala do espírito da adoção, que me leva o que? A filiação. Então, através do espírito da adoção, através da cura interior, do tratamento dos traumas e a aplicação espiritual do espírito de adoção, nós conseguimos pegar essa lente e colocar ela no grau correto, para que a família, né, para que a geração seguinte ela seja tratada e ela seja ensinada através da palavra. Então, esse é o contexto que nós estamos vivendo hoje, e às vezes nós estamos em grandes batalhas espirituais, brigando com o principado e tal, se a base não está sendo tratada. Não adianta eu ir para a guerra se eu não tratar em mim na minha casa primeiro. Você pega lá no Velho Testamento, o sacerdote, antes de fazer o sacrifício pelo povo, ele ia e fazia o sacrifício por ele pela casa dele, pelo pecado dele e da casa dele. Isso aponta o quê? Eu primeiro preciso trabalhar, ou ao mesmo tempo. Mas nós temos visto falar em tanto avivamento, as pessoas estão brigando por ideologias, por isso, e estão esquecendo das coisas simples, que é desde um não vou fazer, não é assim que é, você não vai, você não pode. A autoridade, esses dias eu estava dando uma aula sobre autoridade. Quando eu desonro uma autoridade, há condenação, isso é bíblico. E o que nós temos visto hoje? Pessoas que não sabem lidar com a autoridade. Por quê? Porque o lugar, eu não estou falando de pessoas, porque existe. O diabo adora colocar pessoas erradas na posição certa. Mas a posição de autoridade, ela existe. E eu preciso honrar essa posição. A palavra não fala que eu tenho que honrar um pai e uma mãe boa. Não está lá. Honre teu pai e tua mãe boa. Agora, aquele que te abandonou, aquele que te fez mal, aquele que te maltratou, você pode fazer o que você quiser. A palavra não diz isso, não. Honra o teu pai e a tua mãe para que você possa viver e ter vida longa e ser próspero. Então, isso traz riquezas naturais e traz saúde. E nós temos visto uma geração que não consegue visualizar o local de autoridade. Por isso tanta zombaria, por isso tanta rebelião, tanta anarquia. Nós temos visto muito isso. Mas isso começa onde? Na construção da família. Por que nós temos visto tantas ideologias querendo desconstruir a família? Pai, mãe, filhos, irmãos, né?
desconstruir o modelo familiar. Por quê? Porque é o modelo familiar que vai saudável, que vai construir um indivíduo pronto para produzir espiritualmente, produzir socialmente, né? E levar adiante os princípios. Então, nós vamos vencer essa guerra cultural se a gente começar dentro da nossa casa. Os projetos da igreja, eu vejo que hoje precisam ser feitos voltado para a família, construção de papéis, né? Alinhamento de papéis, alinhamento, né? da família, alinhamento dessa geração, a cura. Porque não adianta eu tirar, né? Abrir, rasgar as minhas vestes e falar, agora eu vou para a guerra. Mas se eu estou totalmente ferido, porque Gileade, ele foi para a guerra. Ele foi para a guerra. Só que tomou atitudes erradas para ter a vitória, porque ele precisava ser aceito. Ele precisava ser amado. Ele precisava ser aceito. Ele precisava se sentir querido. E outra coisa, enquanto a alma não for curada, esses traumas não forem resolvidos em Deus, né? Isso não for tratado, a visão vai ficar distorcida. Então, o papel da igreja hoje, nós pais, é fazer um diagnóstico, um raio-x, primeiro em nós, nossos filhos, pastores, a igreja, e começar a trabalhar, né, a paternidade, trabalhar, né, a autoridade, ministrar o espírito de adoção, né, Eu já vi pessoas chorarem compulsivamente de dor porque tiraram o pai dela quando era criança, ou porque ela foi deixada por um. Eu já vi pessoas extremamente revoltadas. Por quê? Porque foram, de alguma maneira, deixada, abandonada, ou viveu num contexto como Gileade, né? Ou, de repente, a pessoa está tão revoltada porque ela não foi ensinada, ela teve o amor excessivo, que na verdade não é amor, é mimo, né? É complacência, né? E aí tem gerado os jovens com espírito de autocomplacência, né? Ó vida, ó céu, tudo acontece comigo, ninguém me ama. Tem tudo, mas ninguém me ama. Revolucionários de iPhone, já viu? Revolucionários de iPhone, né? Tempo atrás a minha filha estava, não, porque isso, porque assado, porque... Aí eu virei para ela e falei assim, vamos fazer uma coisa, você vende seu iPhone, que você ganhou da sua tia, deve estar custando aí uns 4 mil reais, você compra um celular de 500 e pega esse dinheiro e começa a distribuir às famílias carentes. Vamos fazer uma revolução aqui na rua? Sumiu, o iPhone está lá, sumiu, silenciou. Por quê? Porque espera de nós, né? E isso é ensinado em todo lugar, esperam de nós grandes revoluções, mas onde princípios estão totalmente fora do contexto. É verdade. Então, antes de resolver, né? Deu o exemplo do iPhone, antes de resolver o mundo, eu preciso resolver em torno de mim, em volta, né? O que eu vejo é que hoje muita gente fala das coisas que estão acontecendo errado, né? E a gente fica só ouvindo. E aí é difícil você ouvir algo que é assim, mas o que você precisa fazer? Né? Então, assim, a gente sabe, tá, ok, tá tudo certo, mas o que eu preciso fazer para sair? Como que eu preciso? É exatamente o que você disse, as armas. Né? A gente precisa ter o conhecimento das armas para poder lutar contra essas coisas. São muitas coisas, né? Então, assim... Com relação à bastardia, né? Eu vou até dar um toque aqui. Se você identificar a bastardia na sua família, né? Ou por educação, ou por maldição hereditária, como eu dei o exemplo de Davi, precisa se remir esse ambiente. Precisa haver um tempo de confissão. Ah, mas não fui eu, foi meu pai. Né? Precisa haver liberação de perdão. Isso aí você já tira 50%, certo? Você tira 50% ali das forças espirituais, você tira a força espiritual, né? A regência que estava trazendo o peso, trazendo as complicações. Aí depois você tem que trabalhar o quê? Trabalhar as emoções, trabalhar os princípios, trabalhar os papéis, né? Trabalhar
a disciplina, a educação, o cuidado. Então, o espiritual, a remissão, o arrependimento. O que é o arrependimento? É eu reconhecer que eu, né, e os meus pais. Aí você fala, mas eu vou ficar pedindo perdão pelas minhas gerações? Sim, sim, porque foram levantados altares. A Moloque, de repente, foram levantar altares, e eu preciso remir isso, para tirar isso, né? Tomar posse da obra da cruz. A obra da cruz já está lá, já está feita, agora eu tenho que ir lá tomar posse, me arrepender, clamar, ministrar, aplicar o sangue, aí você já neutraliza muita coisa, né? E aí, depois trabalhar o quê? O ensino, a educação, porque o ensino é a nossa maior ferramenta. O ensino e a restauração, né, dos relacionamentos. E isso é todos os dias. Se você precisa de um profissional, de um pastor, procure o teu pastor. Mas se você precisa também de um terapeuta para alinhar isso, procure um terapeuta. Porque isso são ferramentas para se trabalhar a próxima geração e deixar trabalhar nós e a próxima e deixar ela saudável. Porque esse sentimento de inadequação ele precisa ser trabalhado na alma. A alma ficou muito tempo debaixo disso, né? Sim, Então, sim. existe possibilidades, né? É você identificar e começar a reorganizar o contexto familiar. A gente tem uma pergunta, pastora, da Luzia. Fala um pouco de filhos de pais separados. Tá. Olha, a separação, o maior prejudicado é a criança, né? Nós não somos a favor da separação, porque a Bíblia fala, mas nós entendemos também a agressão física, a traição, né? Nós entendemos isso tudo, e ninguém é obrigado a ficar com ninguém, né? Uma mulher não é obrigada a ser agredida, né? Isso é repúdio, então pode, né? Tem a bênção para separação, enfim. O que acontece? Muitas vezes há uma briga entre os cônjuges, né? O casal que separou. E começa a haver uma competição. Ele já tem essa perda da relação, porque depois ele passa a ter uma outra figura masculina, ele tem que dividir o amor dele, ele vai ter que ter maturidade com isso, precisa trabalhar isso nas emoções, ou vice-versa, uma outra figura feminina. Mas, principalmente, ele precisa entender, a menina e o menino, ele precisa entender que o pai ou a mãe não separou, que aí eu não sei quem ficou com a guarda, não separou da criança, separou do outro. Porque qual é o maior problema de uma criança quando há o divórcio? Ela acha que a culpa é dela, que ela é responsável, ou ela não foi boa, ela não foi obediente, ou ela está trazendo, né, peso econômico. Isso entra na alma dela, na mente dela. Então, primeiro, ela precisa entender que o pai ou a mãe não separou dela, separou e que ele vai continuar sendo pai. Segundo, os pais precisam ter maturidade para não falar mal do outro perto da criança, porque a criança é o pai dela, é a mãe dela. Precisa privar a criança de ouvir certas coisas, porque o outro fez mal para mim, mas não fez mal para a criança. Certo? E em todo tempo, os pais tentar produzir o relacionamento com o que não está próximo. A criança. A criança sempre tem que ter o contato, o relacionamento, sempre tem que ouvir, olha, o papai te ama, a mamãe te ama. E isso precisa e tem que participar dos momentos importantes. E aquele que está longe, ele tem que fazer presente o máximo possível para amenizar, porque vai ter um sofrimento. E se for necessário, coloque um profissional na conversa. Se está vendo que a criança está ficando muito triste, ela mudou o comportamento, ela mudou a forma de alimentação. Aí, mas o meu já aconteceu há muito tempo. Então, você tem que avaliar como o seu filho tem um relacionamento com aquele que não está próximo, né? O pai ou a mãe. Ele passa tempo junto? Qual é a linguagem dele? Porque precisa se tentar resolver isso, porque lá na frente pode ter consequências
de relacionamentos, né? Porque ele está vendo a figura ou da mãe de uma forma errada ou do pai. Então, ele vai levar isso para dentro do casamento. Então, tem que se resolver isso antes de casar. E, de repente, pode se resolver isso de uma forma terapêutica ou uma forma pastoral. Aí depende se a pessoa tem a visão cristã, né? Que existem as salas de aconselhamento e, às vezes, se não der para resolver tudo na sala de aconselhamento, com o pastor, com o líder, né? Se resolva sim na terapia. Precisa das duas coisas para estar acontecendo. Agora, nós, pais, precisamos ter essa visão técnica, essa visão fina, né? Que vê os detalhes, para ver como a criança, o adolescente, o jovem está lidando com aquele que foi embora. Sim. Com aquele que não está mais na casa. E assim, a gente precisa também fazer com que as pessoas entendam que tudo que nós temos foi Deus que constituiu. Então, os médicos, foi Deus que constituiu. Então, é legal o uso da terapia, da medicina. Então, a gente não pode ser os religiosos, né? Como a senhora disse. Eu quero contar uma experiência com relação a isso. Eu tenho feito eu faço já acompanhamento de libertação e cura interior há muito tempo. E eu tenho visto que aqueles que fazem libertação e cura interior e seguem numa terapia, ele rompe muito mais no ministério, na vida, do que aquele que só trabalhou o espiritual. Olha só. E às vezes nós vemos, né? Porque agora eu estou entrando um pouquinho no campo da psicanálise, estou terminando de fazer o curso, já estou fazendo estágio. Às vezes nós vemos que na psicanálise eu não posso trabalhar o espiritual, né? Mas na conversa, às vezes nós vemos pessoas limitadas que não conseguiram romper mesmo com a terapia. Por quê? Porque tem alianças espirituais que precisam ser resolvidas. A gente tem o discernimento, mas não pode inserir ali na hora da consulta, né? Então, é uma casadinha muito interessante, principalmente para os adolescentes e para as crianças. E assim, não tem idade, né? Essa separação de pais não tem idade. Ela acaba formando um rombo, né? Independente da idade. Então é bom ter esse discernimento quando acontece para procurar ajuda para as coisas não se estenderem. Porque senão é como uma raiz, né? Depois fica um pouco mais difícil. É Não que verdade. não saia, mas causa mais danos. Vão causando danos, né? Hoje ele está com 20 anos e meu neto ficará bom amigo. Só foi um caso rápido, mas graças a Deus está tudo bem. Ela disse, né, que isso já aconteceu, pelo que eu entendi, já aconteceu há muito tempo, né? E hoje ele está bem. Que ótimo! Amém. Porque, com certeza os pais tiveram maturidade. Mas nós já vimos assim mães que não deixaram os pais se aproximar. Nós já vimos pais que foram assim, né? Além de ter traído a mãe, eles mesmos abandonaram e foram embora. Nós já vimos mães que projetaram a dor nos filhos, ou seja, né? Quis dizer para ele, pôs na cabeça dele que ele que foi rejeitado para poder chantagear o ex-marido. Então, assim, nós precisamos ter muita sabedoria. Agora, aconteceu o divórcio, ou a criança, né, é alguém que você conhece, precisa ver, mesmo que se passou muitos anos, precisa ver como ele se relaciona com o sexo oposto, precisa ver como ele tem essa relação ainda com os pais, precisa entender se tem alguma coisa ainda que precisa ser resolvida. Porque é bom resolver, para que a pessoa não carregue isso a vida inteira. Né? Espero que eu tenha ajudado, que eu tenha, né, com certeza. trago alguma luz com relação a isso, ou instigada você a pensar em algumas coisas, né? O celular caindo. Ou vocês instigaram a você, eu quero instigar vocês a pensar, a avaliar a geração que estamos vivendo, avaliar as guerras culturais que estamos vivendo, porque muitas dessas guerras culturais, muito do que nós temos visto na política, porque os políticos são filhos, não é verdade? É. Né? Aqueles que lideram ideologias foram filhos, e você vai estudar a história deles, você vê o quê? Você vê pessoas feridas, pessoas abandonadas,
né? Aí, e você começa a entender um pouco do caos que nós estamos vivendo hoje na sociedade. É Né? verdade. Tantas guerras ideológicas, tantas opiniões, tantas coisas. Qual é a forma de nós vencermos isso? É tratar na casa. Precisamos tratar na casa, precisamos começar da base, né? Do pequeno, né, para o macro. Às vezes a gente quer trabalhar o macro para o pequeno. Então, o nosso foco hoje tem que ser na família, nos relacionamentos, nos filhos. Ainda há tempo, ainda há Amém. tempo. Essa geração não são filhos da ira, são filhos do Senhor. Né? Ainda Amém. há tempo de recuperar, e o Senhor tem nos dado várias armas espirituais e naturais para poder vencer isso. Amém. Graças a Deus. É isso mesmo, pastora. Para que as pessoas elas sejam mesmo assim impactadas, elas tenham visões, porque tem coisas que bloqueiam. É engraçado, mas eu tenho um testemunho bem rápido e bem por cima que eu recebi uma bênção, uma cura depois de 20 anos, porque eu consegui liberar perdão. Então, é algo que, se você não tiver, de fato, em sintonia com o Senhor, você passa 20, 30, 40 anos. Mas a partir do momento que você confessa, que você segue nos caminhos do Senhor, que você está ali com intimidade com Ele revela, Ele cura, Ele traz toda a estratégia necessária para você viver o melhor dele, né? É verdade, é verdade. E o perdão, ele é uma das coisas principais, né? É uma das bases da cura interior, da libertação e também da terapia, né? Porque quando eu não perdoo, eu faço mal para mim mesmo. Sim, eu E tinha, eu tinha um problema físico, que os médicos era só com cirurgia, que eles falavam que eu iam me curar, porque eu não tinha jeito. E através da liberação do perdão, eu fui curada. E o perdão, ele não é um sentimento, o perdão é uma decisão, né? É. É uma decisão. Eu falo que o perdão ele tem fases, só dar uma palhinha aqui, né? Ele tem fases, né? E é muito interessante você entender isso. Primeiro você tem a fase, né, da indiferença. Por quê? Porque a pessoa te fez tanto mal que você quer matar o outro. Então você não pode matar o outro, você mata ele em você. Não é assim? É indiferente, você mata ele, né? Vamos jogar limpo? Você mata. É. Não, é aquele negócio assim, pra mim não fede nem cheira, eu não quero saber, não é desse Ah, jeito, não, não né? é assim, Só que não. isso é um estado muito perigoso. Por quê? E aí a gente fala que é a sublimação, né, na terapia. A pessoa esconde aquilo, ela esconde, ela foca em outra coisa para não resolver aquilo, certo? Né? Uma outra live sobre perdão. Olha lá, Né? pronto. E aí depois, né, aí tem a segunda fase, o segundo nível. Esse já tá bom, já tá melhor, que a pessoa tá com raiva, é a fase da raiva. Pelo menos agora ela tá sentindo. Ela sabe que aconteceu alguma coisa com ela e que tem alguma coisa errada, né? Porque tem gente que fica anos na indiferença. Sim, Anos, com as limitações emocionais, mas, né? Aí depois, aí o que é a raiva, né? A pessoa sabe que ela foi prejudicada, ela sabe que ela foi, de alguma forma, degrenir, ela foi, né? Ela teve um prejuízo, ela sim. foi agredida. Aí depois aí da fase da raiva, aí o Espírito Santo vai trabalhando, né? Aí da Sim. fase da raiva ela entra no conflito. Ou seja, o que Deus nos ensina e o que eu quero. Eu quero matar. Mas Deus me ensina que eu tenho que perdoar. Eu quero fazer mal, mas Deus me ensina que eu tenho que perdoar. Aí você entra no conflito entre o que eu quero e o que Deus quer. Aí depois vem a fase da aceitação, que é o quê? Né? Aí você já está entrando na cura, né? O que é a fase da aceitação? É você olhar para o outro, entender que ele te fez mal, mas em Cristo você resolve perdoar, porque não tem outra saída. Não tem outra saída. É Bíblia, é princípio, é assim que Jesus ensina. E mesmo que a pessoa que não seja cristã, ela não tem outra saída, porque se ela não perdoar, ela vai ficar comendo aquele veneno da falta do perdão, porque ela fica envenenada. Que a gente fala que são as doenças psicossomáticas, né?
Aí depois da aceitação tem o quê? Você libera o perdão, vem a paz. A paz. É muito interessante, vem a paz. E da paz você promove, você começa a produzir um bom humor. Uma pessoa que era mal-humorada, ela passa a ser boa-humorada. Aí a gente vai falar de N consequências. Mas é muito interessante quando você vai acompanhando os níveis e você vai vendo. Tem gente que chega para você, ela tá na indiferença. Tem problema. Não tem problema nenhum com meu pai. Não tem. Mas homem, eu não gosto de homem. Não gosto. Eu me casar, jamais. Não é desse jeito. Aí você vê que tá na indiferença, né? Aí você já, depois ela chega, às vezes ela chega com raiva, né? Não, porque meu patrão. E ela começa, né, assim. Mas eu gosto de pegar uma pessoa da raiva para frente. Por quê? Porque ela sabe que ela tem coisa para resolver. Agora, aquele que está na indiferença, você tem que quebrar uma casca, né? Você tem que tirar o band-aid, você tem que tirar o paliativo, você tem que tirar a falsa segurança. É um processo aí, mas é bem interessante. Mas é lindo quando você vê a pessoa mudando de comportamento, recebendo cura. É lindo, porque realmente tem efeito, né? Graças a Deus, graças a Deus. E é por isso que a gente está aqui, porque a gente tem certeza disso, né? Mas aceitando, nós vamos marcar uma live sobre perdão. Vai ser. Vamos sim. Ai, hein? Vai ser soco no rim. Vamos sim. Foi um prazer estar com vocês, tá? Foi um tempo Amém. muito especial, né? Amém, eu que agradeço. Se tiverem alguma dúvida, é só seguir lá no meu Instagram, me chamar no particular. Quiserem continuar uma conversa, é só me chamar, tá? Que eu vivo sempre online. Eu trabalho com isso no celular e trabalho no espiritual, então eu sempre estou conectada. Tá Amém, bom? amém. Eu que agradeço, sempre muito edificante, sempre a gente sai sempre roxa, mas é isso. Acho que o intuito é esse, é aprender cada vez mais. E só gratidão pela sua vida, pela vida da sua família, que Deus retribua em dobro, em triplo, e que essa palavra ela chegue de fato no coração do mundo, das pessoas do mundo, e que elas sejam convertidas para o reino do Senhor, que as famílias sejam restauradas, em nome de Jesus. Muito obrigada, gente, muito obrigada pela participação de cada um de vocês, muito obrigada. Deus seja sobre a vida de vocês dessa semana. Em nome de Jesus, segunda-feira tem mais. Em nome de Jesus. Um beijo. Deus abençoe. Tchau.